Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, texto do sermão dessa noite. Convido mais uma vez aos que podem se colocar em pé para que acompanhem a leitura da palavra do nosso Senhor. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, Deus bondoso, todo-poderoso, soberano, Deus bendito, mais uma vez damos graças ao Senhor pela Tua palavra, pela alegria, bênção que o Senhor nos dá em colocar em nossas mãos a Tua palavra, e nos dá, ó Deus, a pregação, este meio de graça pelo qual somos expostos à palavra do Senhor, e nos dá iluminação, o Santo Espírito do Senhor, que ilumina a nossa mente para que possamos compreender a palavra do Senhor. Agradecemos, ó Deus bondoso, que fomos chamados por Ti, pela obra do Espírito, por meio da Tua palavra, chamados à vida, chamados à fé, e temos sido edificados pelo Senhor. Explicamos, mais uma vez, que o Senhor fale a nós, edifica, ó Deus, a Tua igreja. Nós rogamos ao Senhor, reaviva-nos, dá ao nosso coração maior certeza da graça, da fé. Usa-me, ó Deus, para proclamar com fidelidade, com temor do Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a conversão dos pecadores a Ti, a Tua santa e bendita palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus, a revelação de Deus é obra da graça de Deus. Eu diria aos irmãos, faz parte da riqueza da graça de Deus em revelar-se a nós, revelar os seus planos a nós. Em certa ocasião, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês são muito próximos de mim, vocês são a minha família. Por isso eu tenho revelado a vocês a minha santa e bendita vontade. Me vem à mente o comentário também do pastor Stuart Oliotti, ao comentar essa passagem da carta aos Efésios. Ele diz: não há neblina, não há nuvem entre mim e Deus, entre os filhos de Deus e Deus. Ele tem revelado a nós a sua vontade, o seu querer, os seus planos. Ele tem revelado a nós o futuro que nos aguarda, o futuro que Ele mesmo preparou para nós, que reservou para nós. E que futuro, meus irmãos, é este? A resposta a essa pergunta é revelada nos versículos 9 e 10, que nós acabamos de ler da carta de Paulo aos Efésios, e que nós vamos considerar nessa noite. No sermão de hoje, nós iremos considerar o mistério da vontade de Deus e como Deus revela os seus mistérios a nós, ou o mistério da sua vontade. O texto fala de um mistério da vontade de Deus, que Ele revela aos seus. O que é este mistério e como Deus o revela a nós, meus irmãos? Consideremos, em primeiro lugar, o que é o mistério da vontade de Deus. A palavra mistério que o apóstolo Paulo usa aqui
na sua origem, lá em tempos antigos, fazia menção a fechar a boca, guardar um segredo. Daí no sentido de um silêncio que era imposto para aqueles que eram iniciados em alguma religião, em algum rito religioso. A pessoa entrava em uma religião, eram chamadas de religião de mistério, e tinha que fechar a boca, guardar certos segredos. O iniciado em certas religiões tinha que guardar alguns segredos daquela religião. E, na realidade, isso não acontecia só em tempos antigos, mas através de toda a história e mesmo nos nossos dias. Há ainda algumas religiões com os seus segredos que somente pessoas que ali entram, os iniciados, têm acesso a essas informações e não podem revelar a mais ninguém, sob pena de afastamento, de castigos, até de morte. Mas isso não é parecido com o cristianismo. E, na realidade, isso não é, de fato, cristianismo. O cristianismo não é assim. No cristianismo, nós temos revelação. No cristianismo, nós temos entendimento, iluminação, pregação, exposição, ensino, compreensão, nós temos luz. Deus é luz e, como diz a Bíblia, não há nele treva nenhuma. No cristianismo, na fé cristã, o homem que está em trevas é chamado pela graça de Deus à maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Por isso, na Bíblia, o mistério não é algo que não pode ser conhecido, que não pode se revelar, não pode ser revelado, não pode ser contado. Pelo contrário, em vez disso, a Bíblia usa essa palavra, o apóstolo Paulo a usa em vários lugares, na carta aos Efésios, mais uma vez, na carta aos Colossenses, nós lemos agora há pouco no texto, também na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo usa essa palavra para falar de revelação, algo que Deus revela especialmente ao seu povo, para que seu povo revele e proclame ao mundo. E é por isso que nós acabamos de ler, Colossenses 1, versículos 26 e 28, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós pregamos, o qual nós ensinamos, o qual nós anunciamos. Então, neste texto de Efésios, como na carta aos Colossenses, eu também citei Romanos, Paulo apresenta um mistério que por muitos séculos e de muitas gerações estiveram oculto, mas que naquele momento, quando Paulo estava escrevendo, estava sendo revelado. E a pergunta, meus irmãos, é qual é o mistério? Paulo revela nas suas cartas que o mistério é o plano de Deus, o plano de salvação em Cristo, a redenção em seu Filho Jesus Cristo. Esse plano de Deus diz respeito à redenção dos eleitos, a salvação dos eleitos em Cristo. Também diz respeito à redenção do cosmos, da criação de Deus, terra e céu. Desde antes da fundação do mundo, Deus tem um plano, meus irmãos, certo para o seu povo, mas não somente para nós, também para o universo, para toda a criação. Ele está reconciliando todas as coisas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. Então, em primeiro lugar, o mistério sobre o qual o apóstolo Paulo fala nessa passagem diz respeito à nossa salvação. E é por isso que mais adiante, nesta carta aos Efésios, no capítulo 3,
fazendo referência ao plano redentor de Deus em Cristo, a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção, a herança da glória, o apóstolo Paulo diz: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E Paulo tinha escrito Efésios 1 e 2. Vamos lembrar novamente: eleição, predestinação, adoção, reconciliação, remissão, redenção, o habitar do Espírito em nós, a herança da glória, a graça de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos chamados pela graça de Deus em Cristo. Essas coisas o apóstolo Paulo tinha escrito em Efésios 1 e 2. Então ele continua dizendo: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Então Paulo diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Durante séculos, o Evangelho foi pregado apenas a um pequeno povo. Havia revelação, havia luz, apenas em Israel. Aqui, acolá, alguém de fora de Israel, Nínive, por meio de Jonas, que se recusou a ir lá, por exemplo, um ou outro ouvia do Evangelho. Quando eu viajo de avião, à noite, é interessante olhar para baixo os focos de luz onde tem cidade. Se for aqui sobre a Amazônia, você vai andar um bocado, mas vai ver alguns focos de luz. Só havia luz durante séculos em Israel. Mas a partir do Pentecoste, Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, podemos dizer a partir de Cristo, dos apóstolos, a outras nações, a outras gentes, aos gentios, que eles são cordeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que também entre outras nações, não somente entre os judeus em Israel, há eleitos, salvos em Cristo. Segundo esse texto, meus irmãos, de Paulo aos Efésios, Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória para nós. Deus veio a esse mundo, Cristo veio a esse mundo para salvar não apenas judeus, mas também gentios. Os seus eleitos não estavam apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Portanto, o mistério é a revelação do plano de Deus, salvar os eleitos. Falando da obra da redenção em Cristo, Paulo diz a Timóteo: grande é o mistério da piedade. Então ele passa a expor Cristo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Como lembrei aos irmãos, este era um fato que esteve oculto por muitos séculos. Mas quando Cristo veio, especialmente a partir de Atos 2, no Pentecostes, homens de todas as nações debaixo dos céus, Atos 2:5, ouviram e entenderam o Evangelho e muitos creram, Atos 2:41. As boas novas da salvação começaram a ser reveladas de maneira definitiva, de maneira internacional, a todas as nações do mundo. O apóstolo Paulo foi especialmente chamado por Deus para revelar pela pregação e pelo ensino o plano redentor de Deus em Cristo. Ele mesmo diz no texto de Efésios 3, versículos 8 e 9, a mim,
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E assim, meus irmãos, Paulo e os demais apóstolos foram chamados para revelar ao mundo o plano redentor de Deus para os eleitos, judeus e gentios, gente de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, a grande multidão, como diz a Bíblia em Apocalipse, a grande multidão que ninguém pode enumerar e que estará diante do trono de Deus e do Cordeiro no novo céu e nova terra, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O mistério foi revelado, é revelado na palavra de Deus. Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Mas, meus irmãos, o texto de Efésios 1, 9 e 10 revela um pouco mais. É grandiosa a nossa salvação, mas esse texto revela mais da grandeza da graça de Deus. O mistério da vontade de Deus é uma expressão que não diz respeito somente à salvação dos eleitos gentios, judeus, mas também diz respeito à reunião de todas as coisas em Cristo. Olhe novamente para o versículo 10. De fazer convergir nele, isto é, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse versículo 10 de Efésios 1 resume todo o significado dessa expressão bíblica mistério, quando revela, como nós veremos, o fim último de todas as coisas, meus irmãos. O plano da redenção em Cristo. Um plano que diz respeito não somente à redenção dos eleitos, mas de toda a criação. Em cada afirmação do versículo 10, nós temos algo muito importante. É precioso ver cada palavra desse versículo 10. Deus está revelando coisas importantes para nós, seu povo. Deus está revelando o mistério da sua vontade. Deus está revelando a história, o fim da história, o propósito último de todas as coisas, do universo, as coisas do céu e da terra. O texto, irmãos, afirma que haverá uma unidade ou reunião de todas as coisas em Cristo. Esse é o mistério que Deus revela a nós pelos profetas, pelos apóstolos, na palavra, pela pregação da palavra. No texto, Paulo fala sobre a natureza desta união ou reunião de todas as coisas em Cristo. Então, o que significa fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas? Essa palavra, convergir, significa resumir em, reunir em um só. Na formação da palavra grega traduzida por convergir, nós temos a palavra cabeça em grego e uma preposição que significa para o alto, para cima. Então, essa palavra carrega a ideia de algo como a cabeça levantada, cabeça erguida, cabeça para cima. Por isso a palavra convergir tem o sentido de reunir todas as partes em uma cabeça organizadora, em uma cabeça que lidera, vamos dizer assim. Pensem, meus irmãos, em um corpo. Em certo sentido,
o corpo todo, o nosso corpo está reunido na cabeça. Fiquei, de certo modo, admirado, acho que devia ter, 9, 10, 11, 12 anos, quando soube que todos os meus comandos, pelos professores, estão na minha cabeça. Eu levanto a mão, os pés, ou faço qualquer outra coisa, porque a cabeça está comandando todo o corpo. Em certo sentido, o corpo está resumido, reunido na cabeça. Então, essa palavra, traduzida por convergir, mostra a cabeça como um centro organizador que faz com que todas as partes do corpo estejam nela, resumidas, reunidas nela e trabalhem, por isso, juntas em harmonia. A palavra convergir tem esse significado de reunião na cabeça. A reunião daquilo que estava, digamos, espalhado em um todo unificado e coerente. Transmite a ideia de reunir, não somente unir, mas reunir novamente, reintegrar. Essa palavra, meus irmãos, fala do plano eterno de Deus o Pai em reunir em uma cabeça Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios fala do corpo de Cristo e de Cristo como a cabeça do corpo. Esse é um conceito que nós nos acostumamos a ouvir, com razão, Cristo é a cabeça da igreja. Mas não é apenas isso que Efésios fala, meus irmãos. Cristo é a cabeça do universo. Cristo é a cabeça da criação. Cristo é a cabeça de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para ele. E no fim, todas as coisas serão reunidas nele. Quando Deus criou todas as coisas, todas estavam unidas nele, em comunhão com ele. Mas por causa do pecado, por causa da queda, a comunhão, a união, a harmonia foi quebrada. Mas Cristo veio para reuni-las novamente nele. Todas as coisas e seres que foram desunidos dele por causa da queda serão novamente reunidas em Cristo Jesus. Então, Efésios 1:10, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo coloca essa palavra, convergir, no centro da história da salvação. E no fim último da criação de todas as coisas. Ao revelar que todas as coisas, todas as realidades criadas encontram o seu destino, encontram o seu significado em Cristo Jesus, que é o cabeça de todas as coisas. Deus está revelando a nós que a redenção não é somente uma operação de resgate para indivíduos, mas é uma operação de resgate de toda a criação. A reunião, a restauração, a reconciliação, reintegração do cosmos, que agora, meus irmãos, podemos dizer, Romanos 8, o cosmos, a criação, o universo está gemendo, suportando angústias, fragmentado por causa do pecado. Mas tudo isso, meus irmãos, será um dia reunido novamente em Cristo, porque aprove a Deus que assim fosse. Colossenses 1, 19, 20. Aprove a Deus que nele, isto é, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, aprove a Deus que seu plano de redenção seja executado em Cristo.
O plano de Deus é tornar a reunir, a congregar, reconciliar em Cristo todas as coisas. Paulo diz a mesma coisa com outras palavras no texto de Colossenses. Ele usa a palavra reconciliar, que significa restabelecer a paz, conciliar o que estava em conflito, em desarmonia. Portanto, meus irmãos, a obra de Cristo, sua encarnação, sua vida, seu sofrimento, sua morte e ressurreição, tem como fim último a reunião e reconciliação de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, com Deus. Nós nos lembramos bem, com toda razão, e damos graças a Deus. Pela manhã eu falei da riqueza da graça de Deus, da redenção do seu povo, a redenção dos eleitos. Cristo derramou o seu sangue para a nossa redenção, mas Cristo também derramou o seu sangue para a redenção de toda a criação. A expressão que o apóstolo Paulo usa, todas as coisas do céu e da terra, é uma expressão que significa toda a criação de Deus. Paulo está dizendo que por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo mesmo toda a criação. A obra redentora de Cristo tem, meus irmãos, uma abrangência universal, uma abrangência cósmica. Ele não veio libertar somente os eleitos, ele veio restaurar toda a criação. O sangue de Cristo foi derramado para redimir, reconciliar toda a criação. Isso não significa que os não eleitos serão salvos ou reconciliados com Deus, como pensam os universalistas. Fora dessa obra da redenção de todas as coisas estarão os que não crerão em Cristo, os não eleitos, Satanás e os anjos que caíram do seu estado original, para que não há mais redenção, ou para eles não há mais redenção, caíram do seu estado original. A Bíblia revela que lhes aguarda o juízo de Deus, o juízo eterno. Mas ao falar desse modo, tanto em Colossenses como em Efésios, do reunir em Cristo todas as coisas, do reconciliar pelo sangue de Cristo todas as coisas, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Cristo veio a esse mundo para redimir a sua criação. E mais uma vez, para afirmar na nossa mente, devemos lembrar, na queda, todas as coisas perderam a sua harmonia com Deus. O pecado quebrou a comunhão, a harmonia que havia entre Deus, o Criador, e a sua criação. Quando Deus falou com Adão depois da queda, ele disse a respeito da terra: maldita é a terra por tua causa. Em Romanos 8, a Bíblia diz que a criação está sujeita à vaidade por causa do pecado, que a criação está gemendo e suportando angústias por causa do pecado, que a criação está aguardando com expectativa a sua redenção definitiva do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, que Paulo está nos ensinando em Efésios 1:10 e nos textos de Colossenses também, texto que citei, é que a libertação do pecado, reconciliação com Deus, a restauração da criação é obra de Cristo, foi tornada possível em Cristo por causa do sacrifício de Cristo. Por meio de Cristo e a sua cruz, o universo, meus irmãos, é reconduzido ou restaurado ao seu correto relacionamento com Deus. Cristo é a cabeça na qual não somente a igreja, mas todo o universo tem o seu comando, o seu centro integrador, a sua vida, a sua normalidade. Então, meus irmãos, essa expressão convergir todas as coisas em Cristo é uma expressão que revela para nós o propósito de Deus para todas as coisas. É uma expressão que revela que toda a criação
E lembro-lhes mais uma vez, exceto os não eleitos, que não crerão em Cristo, o diabo e os anjos que caíram do seu estado original, exceto, meus irmãos, esses, mas toda a criação e todos os eleitos são redimidos em Cristo. Meus irmãos, se aproxima o dia no qual ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como diz a Escritura, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, mas a Cristo. Aquele que, como diz o autor da carta aos Hebreus, por um pouco, na sua encarnação, foi feito menor que os anjos, porém, depois de ter completado a sua obra de redenção, foi coroado de honra e de glória e constituído sobre as obras das mãos de Deus. Todas as coisas foram colocadas pelo Pai, debaixo dos pés de Cristo. Nada está fora, meus irmãos, do seu domínio, ainda que nós não vejamos isso agora, como nós veremos na glória, quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, nós veremos se cumprir aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, em Isaías, no capítulo 11, versículos 6 a 10, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O pecado trouxe desarmonia, o pecado trouxe destruição à criação. Nós ainda vemos a grandeza de Deus no sol que nasce e se põe, nas belas flores, nas árvores, nos animais, na criação de Deus. É muito bonito viajar para um lugar onde você pode contemplar belas paisagens. E também é muito bonito estudar uma folha só, ou uma flor só, ou um pequeno animal. É muito bom, meus irmãos, contemplar a criação de Deus, então ver a beleza, a grandeza, a majestade, a glória de Deus. Mas nós vivemos em um mundo caído, em desarmonia. Não há desarmonia apenas na política, entre os políticos, entre os poderes que governam, por exemplo, o nosso país ou esse mundo, mas há desarmonia em toda a criação. Nós não temos visto, meus irmãos, a criação em toda a sua beleza e glória. Nós veremos quando Cristo voltar, quando todas as coisas forem novamente reunidas em Deus através de Cristo, quando todas as coisas estiverem sob a cabeça que é Cristo, quando todas as coisas refletirem com glória, com brilho, a beleza, a grandeza e a glória de Cristo. Isso se dará, como o apóstolo Paulo diz, na dispensação da plenitude dos tempos. Outra expressão importante dessa passagem, a palavra dispensação tem o sentido, o significado de planejamento, significa economia, significa mordomia, significa administração. Talvez os irmãos já tenham percebido que eu gosto de significado das palavras, às vezes até da história das palavras, elas nos ajudam a compreender o sentido de um texto. Por isso eu vou dizer aos irmãos o significado dessa palavra dispensação. Eu começo citando para os irmãos o texto de 1 Coríntios 4, 1, onde Paulo diz: importa que os homens nos considerem, isto é, ele está falando dos pregadores,
dos ministros de Cristo, ele está falando da pregação, e ele diz, importa que os homens nos considerem como despenseiros dos mistérios de Deus. Ele está falando do mesmo assunto de Paulo aos Efésios, que é a pregação do Evangelho, da salvação em Cristo, que é a redenção em Cristo, por meio de ministros chamados por Deus, a quem ele chama de despenseiros, despenseiros dos mistérios de Deus. É a mesma palavra que ele usa em Efésios 1:8, traduzida por dispensação. Aqui em 1 Coríntios 4:1, despenseiro. E é da onde vem a nossa palavra economia. O dispenseiro era o econômo, ou o econômo da casa. Isso é, meus irmãos, ele era o economista da casa. Ele era o mordomo que administrava as economias da casa. A palavra economia, é fácil de ver isso, é formada por duas palavras também na língua grega. Eco, que significa casa, e nomia, que significa lei. Seria literalmente lei da casa, ou a lei da casa, as regras da casa, os princípios da casa. Então, despenseiro, dispensação, significa as regras da casa, as regras estabelecidas para a administração da casa. Por isso também era usado para o mordomo, que era um escravo de muita confiança, que cuidava dos recursos da casa, que podia cuidar, por exemplo, da despensa da casa. Aqui no nosso texto, Efésios 1:10, o principal significado de dispensação é administração. A administração de um plano. Então, nesse sentido, a palavra não faz referência apenas à administração da economia, de recursos, mas também à administração de tempo, por exemplo. A administração de plano. Neste caso, Efésios 1:8, a administração de Deus. A administração do plano de Deus. A administração da própria vontade de Deus. O planejamento de Deus, o propósito final de Deus para todas as coisas. Aqui em Efésios 1:10, a palavra tem esse sentido, a administração de todas as coisas. E o apóstolo Paulo está revelando para nós que Deus é um administrador. Ele é o mordomo de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E que, por fim, o seu plano é fazer convergir para Cristo todas as coisas. É assim que ele está administrando, meus irmãos, a história. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deixa então fazer uma aplicação disso, meus irmãos. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Você não pode se preocupar com todas as coisas. Mas nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos com o que vai acontecer com a nossa política, com os nossos políticos, com os nossos juízes, com o nosso país. Nós não sabemos imediatamente do que irá acontecer. Talvez você tenha alguma ideia. Mas Deus revela para nós algo muito maior, mais grandioso. Deus está dizendo em Efésios 1:8, aconteça o que acontecer aqui. Aconteça o que acontecer com a nossa economia. Aconteça o que acontecer com este mundo. Eu gosto um pouquinho de história e leio um pouco de história de guerra, especialmente Segunda Guerra. O mundo está muito parecido com o que antecedeu Segunda Guerra. Podemos nos preocupar um pouco com isso.
Mas se isso acontecer, meus irmãos, nós podemos estar certos do fim de todas as coisas, do plano de Deus, do propósito de Deus. É reunir em Cristo e para a glória dele todas as coisas. O fim de todas as coisas é a glória de Deus na plenitude dos tempos. Essa é uma expressão que significa o tempo de Deus. O tempo oportuno, o tempo adequado, o momento certo, decisivo. Nas Escrituras, às vezes nós temos, aliás, várias vezes, esse tempo de Deus. Deus agindo. Por exemplo, Paulo diz aos Romanos, Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele veio a esse mundo, se encarnou a seu tempo e deu sua vida por nós. Da mesma maneira, Paulo fala em Gálatas 4:4 e também versículo 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, isto é, no tempo de Deus, segundo a sua vontade, Ele administra o tempo. O Senhor é o mordomo do tempo, Ele é o cabeça de todas as coisas, o mordomo do tempo. E no seu tempo, no tempo certo, Ele veio a esse mundo colocando em ação o plano de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo, meus irmãos. Na sua encarnação, nos seus sofrimentos, morte e ressurreição, Cristo resgatou os que estavam sob a lei, sob a maldição da lei, sob o pecado, os seus, a fim de fazê-los seus filhos e recebê-los como seus filhos por meio de adoção. Atos capítulo 3, o apóstolo Paulo relaciona, aliás, o apóstolo Pedro, Atos 3, o apóstolo Pedro relaciona o arrependimento para a vida, a conversão, a remissão dos pecados com tempos de refrigério em Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, no texto da carta aos Efésios, Paulo antecipa, revela o plano de Deus para a plenitude dos tempos. E qual é o plano, meus irmãos? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, quando Cristo voltar, nós veremos se cumprir aquilo que a Bíblia revela em Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra, o tabernáculo de Deus com os homens. Quando Cristo voltar, veremos terra e céu unidos em Cristo. Nós veremos todas as tribos, línguas, raças, povos, nações, os eleitos, unidos em Cristo. Nós veremos todas as nações andando mediante a luz de Deus em Cristo. Todos os reinos trazendo a Cristo a sua glória. Todas as obras da criação reunidas sob o comando de uma só cabeça, que é Cristo. Toda a criação glorificando, exaltando a Cristo Jesus, o seu cabeça. O fim de todas as coisas, meus irmãos, é a união com Cristo, a glória de Cristo, a harmonia em Cristo. Esse é o plano de Deus. O mistério sobre o qual o apóstolo Paulo fala é a redenção, tanto dos eleitos em Cristo, quanto de toda a criação. E tudo isso Deus tem o prazer de revelar aos seus na sua palavra.
Então o apóstolo Paulo diz no versículo 9, Deus revela aos seus o mistério da sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nós falamos, consideramos, ouvimos sobre o plano de Deus, seu propósito redentor. Mas aqui o apóstolo Paulo diz como Deus tem graciosamente revelado esse plano a nós. Segundo o seu beneplácito, Deus revela o seu plano redentor para um grupo de pessoas, os eleitos. E esse verbo desvendar não é difícil de entender, significa tornar conhecido, declarar, revelar. Era usado nos dias de Paulo para fazer referência a um anúncio público de um governador anunciando, por exemplo, alguma novidade, alguma medida para todo o seu povo. Então, os escritores do Novo Testamento tomaram essa palavra para falar de algo muito maior, para revelar algo muito maior, para falar da revelação dos propósitos eternos de Deus. Essa palavra nos ensina que Deus se revela a nós, Ele se faz conhecido, Ele revela os seus planos. A Bíblia é a revelação de Deus, da sua vontade. A pregação é um meio de graça que diz respeito à exposição da vontade de Deus. E é interessante, meus irmãos, que embora a palavra mistério nunca apareça lá no Antigo Testamento, mas a ideia do conselho da vontade de Deus, que ainda estava oculto naquele tempo, seria revelado posteriormente, está presente lá, por exemplo, numa passagem muito conhecida de Deuteronômio 29, quando Moisés diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou no texto, nas palavras de Daniel, em Daniel 2:29, quando Daniel diz a Nabucodonosor: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os escritores do Novo Testamento, então, tomaram esta estrutura da revelação de Deus e eles apresentam o Evangelho como o ápice da revelação do conselho, da vontade de Deus, que havia sido mantido em segredo das nações, dos povos, por longos séculos, mas que agora estava sendo revelado, como continua sendo revelada a graça da salvação aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, o plano de Deus de redenção da criação. É verdade, meus irmãos, que Deus se faz conhecer de modo especial apenas aos seus eleitos. Jesus Cristo, lembra os irmãos, falava muito por meio de parábolas, e houve uma ocasião quando ele contou a parábola do semeador em Mateus 13, Marcos capítulo 4, que ele falou do mistério de Deus. Às vezes Cristo falava dos mistérios do reino de Deus. Esses textos da parábola do semeador revela que ao falar a multidões por meio de parábolas, Jesus tanto ocultava sua vontade, como também revelava aos seus. Veja o que diz Marcos 4, 11 e 12, quando os discípulos perguntaram o que o Senhor quer dizer com essas parábolas. Cristo diz a eles: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Os de fora ouvem pregação, ensino, Bíblia, mas não conseguem ver, meus irmãos, entender o conhecimento do plano dos mistérios de Deus, do reino de Deus. Naqueles dias de Jesus, muitos não podiam ver nele, no próprio Cristo, a presença do reino, o próprio rei com eles, mas aos discípulos,
aos seus. Deus quis dar a conhecer as riquezas da sua graça. E por que, meus irmãos, é assim? O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 a 9, quando ele diz: expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estivemos em Belém com o Centro do Brasil, chamada COP30, uma preocupação com o futuro, rios, vegetação, natureza, criação de Deus para nós, como será o futuro e que planos podemos ter até 2050, 100. Meus irmãos, o homem não pode fazer planos para o futuro nesse sentido de querer resolver os problemas do mundo. É claro que todos nós devemos planejar, devemos ser prudentes, devemos ter, meus irmãos, planejamento para casa, para a empresa e tudo mais, mas no sentido de resolver os problemas do mundo, há um plano de Deus, o plano eterno, o plano da redenção. E Deus revela isso a nós, seu povo. Há graça em Deus em fazer isso, meus irmãos. Há misericórdia em Deus em fazer isso. Há sabedoria e amor em Deus em fazer isso. Nós podemos conhecer os planos de Deus, ele se revela a nós. Paulo diz nesse texto que estava lendo aos irmãos da carta aos Coríntios, que a sabedoria de Deus, que estiveram em mistério, oculta, foi revelada em Cristo. Deus não revelou pelo Espírito. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Deus nos deu a graça da salvação, redenção, para o seu povo. Mas, meus irmãos, crianças, pequenas crianças, Deus deu a nós o conhecimento de que Ele vai redimir, restaurar, restabelecer. Deixa eu falar para vocês de modo mais simples. Trazer toda a beleza que foi perdida na queda de volta à sua criação. Toda a sua glória. A harmonia, a alegria que foi perdida na queda. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo teve esse propósito. Lembre de Romanos 8, a criação geme, suporta a angústia até agora, esperando a volta de Cristo, a redenção dos filhos de Deus, para que ela também seja libertada do cativeiro da corrupção. O homem natural não compreende essas coisas. O homem sem a graça de Deus não compreende essas coisas. Parece para ele loucura, eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quando Paulo fala do crente, ele diz, nós sabemos essas coisas. Nós conhecemos essas coisas. Elas foram reveladas a nós. Deus revela o seu plano a nós por bondade. Paulo diz isso aqui no texto de Efésios 1, 9, quando ele usa a palavra beneplácito, uma palavra que ele já tinha usado antes, que significa a disposição graciosa de Deus,
em fazer alguma coisa, a disposição bondosa de Deus em agir de algum modo. Deus nos salva por graça, por bondade. Deus revela a nós a sua vontade por bondade. Deus tem prazer em revelar a sua vontade a nós de boa vontade, com toda alegria. Deus revela a nós os seus planos, meus irmãos, por meio da sua bendita palavra. Vocês são os que mais conhecem a história. Vocês sabem o fim de todas as coisas. Vocês sabem que Cristo vai voltar. Vocês sabem que Cristo derramou seu sangue para restaurar o universo caído. A beleza, a glória, a grandeza de todo o universo. Vocês sabem que haverá novos céus e nova terra. Um dia não haverá céu e terra, mas novo céu e nova terra. O habitar de Deus com os homens, onde a beleza e a glória de Deus será vista em toda a criação, unida sob uma só cabeça, que é Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos regozijar pela grandeza da bondade de Deus em revelar a nós a sua vontade. O Evangelho, as boas novas da graça salvadora de Deus em Cristo, a riqueza da graça foi revelada a nós por Deus através dos profetas, dos apóstolos, na palavra. Nós podemos, meus irmãos, aí notar a misericórdia de Deus, ver a misericórdia de Deus e revelar a nós, a si mesmo, seus planos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que significa, então, esse mistério de Deus? A redenção dos eleitos, a salvação dos eleitos. Mas não apenas isso, meus irmãos, a redenção da criação, todas as coisas novamente reunidas em Cristo. Nós podemos, meus irmãos, nos alegrar com o que virá no futuro. Mas eu quero terminar aplicando aos irmãos, dizendo que essas coisas devem alegrar a nossa vida agora. A certeza da redenção em Cristo, tanto nossa quanto da criação, a certeza do fim da história, deve consolar o nosso coração agora. Deve conduzir-nos em nosso trabalho. Deve conduzir-nos no modo como nós criamos nossos filhos, como nós somos marido, esposa, como nós trabalhamos. Deve conduzir-nos, meus irmãos, em nossos planos. Quando você faz as coisas, quando você planeja, quando você trabalha, você está fazendo tudo certo de que o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Você estuda, você escreve, você lê, você labora, você trabalha, certo de que todas as coisas têm como fim a glória de Deus, certo de que o cabeça de todas as coisas é Cristo. Você olha agora para os problemas desse mundo. Quando você os vê, talvez haja pouca esperança para o mundo. Realmente há sem Cristo, meus irmãos. Mas se você sabe que Deus tem um plano para o mundo, isso envolve também a condenação. Isso envolve também o juízo de Deus. Isso envolve também Deus tomando vingança sobre todos aqueles que não obedeceram a sua palavra, não creram no Evangelho, não o seguiram, não o serviram. Mas envolve, meus irmãos, a libertação de todas as amarras do pecado. Redenção, nós já vimos essa palavra. É libertação por um preço pago, o sangue de Cristo, de todas as amarras do pecado. Não apenas nós, não apenas os salvos, não apenas os eleitos, mas toda a criação será libertada por Cristo de todas as amarras do pecado. Então haverá novos céus, nova terra, harmonia, glória, beleza, na qual viveremos eternamente em Cristo Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós vamos ainda cantar um hino ao Senhor, encerrando o culto dessa noite, o hino 350 no nosso inário. Depois vamos orar e receber a bênção do Senhor.